Oi, oi, tudo bom? Oi, estão me escutando? Vou colocar o fone. Oi, oi, gente. Vou colocar o fone pra na hora que a Carol entrar não fazer eco. Esse não faz eco. Oi, Ali linda. Oi, tia. Oi, Eduardo. Ai, a minha porta aqui não tá fechando, pode ser que faça algum barulho aí, tá? Mas vamos lá. Então, gente, falar por que que eu quis fazer essa live. Começo de conversa, olha a minha florzinha. Ó. Essa foi a Ayla, que foi buscar uma florzinha e pediu pra eu colocar no cabelo, pra eu não amassar, que eu tinha que deixar ela aqui. Pra todo mundo ver. Então tá, né? Vou deixar ela aqui pra todo mundo ver, né? Fazer o que, né? Então, minha gente, seguinte. Eu resolvi fazer essa live porque eu senti que eu tinha que passar algumas coisas pra vocês. Eu senti que tudo tem a ver como a gente encara a vida, né? Que... Ai, ela é super fofa, né, tia? Não adianta, né? Ela queria porque queria ficar aqui, mas eu não vou me concentrar se ela estiver aqui. Então, daí depois eu chamo ela pra dar um oizinho pra vocês. Então, eu tinha que... Ai, deixa eu respirar, gente. Deixa eu respirar. É o seguinte. Eu acho tão importante a gente encarar a vida do lado positivo. Então, tudo a gente tem que pegar o que foi de ruim, né? E transformar em algo bom. Porque senão a gente não consegue viver. A gente não consegue ir pra frente. A gente precisa passar, sim, pelo luto de qualquer coisa que tenha. Nós temos, sim, que passar pelo luto. Mas a gente também tem que aprender a lição. Com o luto, nós temos que aprender como que a gente vai lidar com tudo, né? Nós não podemos viver eternamente no luto. Nós podemos, sim, sentir saudade. Nós podemos, sim, sentir o amor dentro da gente e a dor dentro da gente. Podemos, sim. Mas isso não pode impedir a gente de viver. Nós temos que permitir passar pelo luto. Nós temos que nos permitir viver esse luto. É muito importante passarmos todas as fases do luto. Mas nós temos que sair do buraco. Não podemos ficar no buraco. Então eu decidi fazer essa live justamente para mostrar que é possível, tá? É possível você não esquecer e viver. Com aquele carinho, com aquele amor, com aquela atenção e deixar a pessoa viva no meio de nós, né? Muita gente sabe, tanto que tem aqui, todo mundo pergunta pra mim, nossa, mas você tem 3 filhos? Eu falei, sim, eu tenho 3 filhos. Cadê meus 3? Um fugiu. Um fugiu, tá aqui, ó, uma fujona aqui. Sim, eu tenho 3. Eu tenho a Maia, que ela fez eu trocar a ordem. A Maia fez eu trocar a ordem, que tava na ordem dos nenês. Ela fez eu trocar a ordem e colocar o Shai no meio. Então é a Maia, o Shai e a Ayla. Eu tenho 3. Ele não deixa de ser meu filho porque ele não tá aqui. Não tem como. Ele é meu filho. Independente se ele tá aqui ou não. Ele sempre vai ser meu filho.
partir do momento que você engravida, você se torna mãe, independente se a criança nasceu ou não. Mas, antes de eu entrar realmente na live, eu vou chamar a Carol pra gente poder fazer uma reflexão, uma meditação, alguma coisa nesse sentido pra me ajudar também a dar uma relaxada. Depois disso eu vou falar um pouco mais da parte técnica do que aconteceu comigo e depois eu volto a falar do chá de novo, da superação, né? Que a gente tem que fazer nesses momentos, tá bom? Então vou chamar a Carol aqui. Pera aí, gente, tô procurando a Carol. Chega. Carolzinha? Oi, Oi! Tati, Tudo cheguei, bom? tudo bom? Boa tarde, bom dia ainda, é porque eu já tô Bom com fome, já tô dia! dando boa tarde. Bom Carol, dia, bom pessoal. dia. Primeiro eu queria agradecer, porque foi assim, de sopetão, né? Que eu Eu te que tenho que chamei. agradecer. Eu, Imagina, eu que estou muito grata de estar aqui é, participando e falar de uma coisa tão gostosa, tão linda, que às vezes pode ser penosa, dolorida, mas que sim, se a gente conseguir olhar com um olhar amoroso, tudo muda. com certeza, com certeza. Eu já estava com vontade de fazer essa live, porque eu sempre faço alguma coisa nesse dia, que esse é o dia que seria o aniversário do Shai, né? Hoje ele estaria fazendo 8 anos. E eu sempre gosto de fazer, ou postar alguma coisinha, uma frasezinha, fazer alguma coisa nesse dia, né? Muita gente faz no dia do falecimento. E eu gosto de fazer no dia do nascimento, não no falecimento. E, e eu sempre coloco alguma coisa, e eu tava com essa vontade no sentido de passar para as pessoas o, não o que eu passei, não é para passar, ai, não, olha só como eu superei, como eu sou boa, como eu sou isso. Não, é passar, é, além de um informativo, que é algo importante sobre a doença, né, que muita gente desconhece, até mesmo muitos médicos não sabem da existência dela, também passar como é possível viver com ele presente sem ficar com dor, sem ficar sofrendo com isso. Exatamente, Você não precisa exatamente. excluir da sua vida. Não Não, ao precisa, contrário, né? ao contrário. Então, Mas esse assunto, você já está não é que você, foi o que você falou, né? Não é que eu sou melhor porque eu superei, porque eu sei, porque eu faço dessa forma. Não é isso, é uma questão de ponto de vista. sim, Porém, o equilíbrio que acontece real na vida das pessoas, tanto pessoal quanto da família e dos filhos que vierem depois, quando você inclui essa criança, né, na vida uhum, e mostra, dá vida a ela, olha para uhum, ela de uma forma amorosa, porque ela uhum, existiu, né? É, o equilíbrio acontece e coisas acontecem, doenças são superadas, é um emaranhado que se desfaz, que faz com que toda a perspectiva pessoal e da família mude. Mas aí a gente vai entrar nesse assunto depois. Mas eu tá, queria rapidinho me apresentar e fazer com uhum, vocês um centramento. Eu sou a Carol Roser, eu sou terapeuta holística e eu sou consteladora familiar. E a partir disso, com o olhar sistêmico da constelação familiar, a gente pode falar com bastante propriedade sobre esse assunto. Então, como esse assunto, como eu disse, pode ser um assunto dolorido, né? Então, eu queria trazer só uma meditaçãozinha, assim, coisa rápida, só para a gente enviar bastante amor para todas essas mulheres que estão assistindo hoje, ou vão assistir depois. Mulheres que estão grávidas, mulheres que já tiveram seus abortos provocados ou naturais, sem julgamentos. Essas crianças, vamos olhar para essas crianças que um dia estiveram, né, presentes aqui por 5 meses, 6 meses, 2 anos, um ano, nasceu, não nasceu, não importa. O julgamento não existe, tá? Então, assim, como trazer, se a gente puder fechar os olhos só um pouquinho e trazer a sensação para dentro do nosso coração de amor incondicional, de amor divino, amor vindo diretamente da fonte criadora.
e espalhar esse amor, essa visão dessas crianças. Que você possa olhar para elas de forma amorosa, dar vista e não fingir que aquilo não aconteceu na sua vida. Então recebe esse amor, essa energia vinda diretamente da fonte criadora no seu corpo, nas suas células. Entenda que você pertence, que ela pertence a você, mesmo não estando mais aqui. E que tudo isso pode ser realmente visto de forma muito graciosa, como realmente a gente como costuma dizer, né? São estrelinhas que acontecem na vida da gente. Então deixa esse amor entrar, esse amor fluir. Respira fundo e solta, liberando tudo aquilo que não serve mais. Ok? Podemos abrir os olhos rapidinho, só pra gente se sentir mais calma, mais tranquila. Sem chorar? Sem Mentira, tô brincando. chorar. Pode chorar, porque chorar libera, chorar limpa. E ó, tudo de bom. O choro bom, ele é sempre bem-vindo. É. Gente, eu É? passei maquiagem para tentar não chorar, mas é difícil, né, gente? Não, Me não tem entendo. problema. Não tem problema. É muito bem-vindo o seu choro, é um É, choro de amor. São lágrimas de é, amor. E elas são é. sempre bem-vindas. Então, Mas antes de, vamos, né, conta aí antes de pra dar uma, gente que vou eu contar. vou ficar um pouquinho quieta porque eu não sei muito sobre a doença e né, sobre a situação. Não é nenhuma doença, né? Eu acredito, eu sei uma situação que ocorre, mas você que É, sabe dizer sobre isso, depois a gente volta para trazer o olhar sistêmico para essa live. sim, sim. Gente, só uns recadinhos antes. Espero que a minha internet não caia. Eu tive que deixar no Wi-Fi porque o 4G não quis pegar. E ela já me pregou algumas peças, né? Minha amiga tá aí, a Fran, no meio da live com ela. A gente ficou séculos tentando voltar, mas tudo bem. Se eu cair, eu volto, A gente volta, não tem tá? problema. Tati, só Então, me fala das perguntas que eu não enxergo, hein? Se alguém perguntar alguma coisa, você me conta, porque eu não enxergo pode direito, não. deixar, pode Eu tenho que deixar. ficar com a cara lá. Pode deixar, pode deixar. Só que assim, eu sou um pouco perdida em ler ainda, tá? As perguntas que vêm. Ah, Então, então, se gente, eu, é, se eu perder alguma deixa coisa, fluir. gente, Manda por me direct cobra, depois. depois manda e a gente responde. Então, se por acaso eu perder alguma aí, gente, não é por mal, é porque eu ainda tô me adaptando com esse negócio, tá? Isso aí. Então, é o seguinte, gente. Faz muito tempo que eu não revejo tudo que aconteceu comigo, tá? Porque foi algo muito surreal, na verdade. Eu não consegui sentir, e ainda não sinto, e acho que eu nunca vou sentir, qual foi a gravidade real que eu passei, tá? Porque a gente, quando é mãe, se sente mãe, independente do nível, né? É o que a gente falou, independente de se foi um aborto espontâneo, provocado, não importa. É como você se sente. Então, quando eu me senti mãe, eu não queria mais pensar em mim, eu queria pensar nele. Então, eu não sabia a gravidade real que eu estava passando. Isso me dói um pouco, porque eu sei quanto que as pessoas que estavam perto de mim sofreram. E eu não consigo sentir essa gravidade, tá? Mas tudo bem. Gente, já vai passar o chute, tá? É o seguinte. A gravidez do Chay foi totalmente diferente do que eu imaginava. Primeiro porque eu descobri, eu já estava com quase 2 meses e meio, mais ou menos. Eu não imaginava que eu estaria grávida, tá? Então eu não tinha ideia da última menstruação, eu não tinha ideia de quanto tempo eu podia estar ou não podia estar. Foi tudo meio estranho. Então a gente começou a fazer o acompanhamento médico e as variações do tamanho dele eram justificadas por não ter certeza da data da concepção. Então, a gente não levava muito em consideração o tamanho dele, se estava certo ou se estava errado, porque entre uma ecografia e outra estava certo. A diferença de tamanho era compatível, tá? Com a evolução dele. Porém, isso eu vou falar do meu caso foi um caso extremo, tá? Isso acontece com outras mulheres, mas geralmente do segundo semestre para frente, tá? Geralmente essas coisas acontecem. Todo mundo conhece já conhece ou não, ou pelo menos ouviu falar da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia.
né? A pré-eclâmpsia seria como se fosse o início da eclâmpsia. Não quer dizer que você tem uma pré-eclâmpsia que você vai se tornar uma eclâmpsia. A pré-eclâmpsia, ela é caracterizada. Antes, um adendo, gente, eu não sou médica, eu estou falando do meu conhecimento único e exclusivo do que eu passei e do que os meus médicos me passaram. Não é uma verdade absoluta, estou falando exatamente o que me passaram, tá? A pré-eclâmpsia, geralmente, ela tem uma alteração da pressão arterial e um inchaço muito grande, tá? E isso pode, se você não fizer um controle dessa hipertensão, pode sim vir a eclâmpsia, vir a um nascimento prematuro, pode ter várias consequências, tá? A eclâmpsia já é mais grave. A eclâmpsia, ela já pode gerar convulsões, pode te deixar em coma e, claro, pode te levar ao óbito, tanto você quanto o seu nenê, né? A pré-eclâmpsia, a princípio, não tem uma característica de levar a mãe ao óbito, porém, ela tem as variações, né? Ela pode ser, sim, muito grave. A síndrome de HELP, tá? A síndrome de HELP, ela é muito rara, muito rara. Ela pode ser, sim, uma complicação da pré-eclâmpsia, como ela pode ser única, vir do jeito que vem, somente ela. E tem mais um porém da síndrome de HELP. Ela pode acontecer após o parto, tá? Não necessariamente é durante a gestação. E ela tem um altíssimo nível de mortalidade, tanto da mãe quanto do nenê. Tá? E o que me chocou na época, quando já tinha acontecido tudo, e daí eu fui entender melhor o que era, o que não era, entrei no grupo de mulheres que tiveram síndrome de HELP. O que me chocou na época é a quantidade de negligência que acontece com essas mulheres que têm a síndrome de HELP e não têm o auxílio, não têm o controle médico necessário por falta de conhecimento dos médicos. Isso me chocou. Não foi o fato da mãe acontecer com a mãe morrer, é saber que porque os médicos não sabem a doença, porque ela é muito fácil de confundir com a pré-eclâmpsia. Só que ela tem os seus poréns. E saber que os médicos não sabem da existência dela. Uma coisa é um clínico geral não saber, um cardiologista, sei lá, mas um obstetra não saber. Uma das principais causas da morte materna, principalmente, isso me chocou. Tá? Por isso que eu fiquei... na época, eu lutei muito e falei bastante, conversei bastante com as mães e alertei minhas amigas, alertei quem tivesse grávida, porque eu falei assim, gente, com um simples hemograma, você consegue controlar e consegue descobrir precocemente a síndrome de HELP. Tá? Então, isso me chocou muito, muito. Então, eu não vou entrar em super detalhes do que é, do que não é. Eu vou falar exclusivamente o que aconteceu comigo, tá? A minha gestação foi muito diferente porque, primeiro, que a gestação do início, eu já tinha pré-eclâmpsia, desde o início. Isso é raro, porque geralmente é do segundo semestre para frente. Então, quando eu descobri, eu estava de 9 para 10 semanas, ali 2 meses, eu já tinha pré-eclâmpsia. Então, eu já tive que começar a controlar a pressão, eu já tinha que ver o inchaço. E o engraçado é que eu estava grávida, mas eu não me sentia grávida. Parecia que tudo estava me preparando para o que ia acontecer. Claro que isso a gente só pensa depois, né? Óbvio. Eu não comprei uma roupa, eu não comprei nada. Tudo que eu tinha ganhado. Tudo que eu tinha ganhado. Eu não comprei nada, absolutamente nada. Eu não tinha vontade de arrumar quarto, não tinha vontade de ver roupa, não tinha vontade de nada disso. É uma coisa maior, eu não sei, é algo maior, né? E o que aconteceu? Teve o casamento da minha prima, eu já tô indo pro final, gente. Já tô indo pro final. Teve o casamento da minha prima.
dia, se eu não me engano, 21, acho que foi 21 agora, o casamento da Karina, ela completou agora os 8 anos, né, de casamento. Se eu não me engano, é 21 de julho. Não tenho certeza. No casamento da minha prima, eu tava muito mal. Eu tava com muita dor nas costas, eu tava cansada, mas eu tava levando que era a questão de que eu tava grávida, tava num casamento, tava, então pra mim era isso, tá? A sua Mas no gestação meio, foi até quantos meses? Até quantas semanas? o Chay nasceu com 25 semanas, então é 5 meses e meio, né? Ele nasceu de 25 semanas. Eu tava, e isso é outra coisa que é raríssimo, raríssimo, ser abaixo de 28 semanas. Raríssimo, mas tudo bem. No casamento eu passei mal, muita dor nas costas, mas achei que era da situação. Eu lembro que eu não consegui dormir de sábado para domingo, de dor. Mas achava que era todo, né, um estresse que estava acontecendo no trabalho, estava tendo muito estresse no trabalho, várias alterações estavam tendo lá, mas tudo bem, beleza. Levei, em vez de eu ir atrás, eu levei. Falei, não, segunda-feira eu vejo com o meu médico, terça, não, não. Bom, enfim. Na quarta-feira eu estava no hospital, né? Terça, quarta-feira. Eu já não lembro mais, gente, porque, né, são 8 anos, né? Eu tenho alguns detalhes que eu não lembro. Mas, enfim, alguns dias ali depois eu já estava no hospital. Mas o que aconteceu? Quando eu não consegui, eu sentia muita dor nas costas, como se fosse na região do pulmão, né? Na parte das costas, uma dor muito forte. Fui pro hospital, cheguei no hospital, mas eu fui no primeiro que me veio na cabeça, tá? Eu não fui na maternidade. Eu pensei, vou no hospital, né? No mais próximo. Chegando lá, eles não atendiam gestantes. Eu sempre fui naquele hospital, mas não, né? E lá eu vi que a minha pressão estava alterada. Daí, o que a gente fez? Eles mesmos indicaram pra gente ou ir na maternidade, né? Que era do meu médico, ou ir numa maternidade mais próxima. O que a gente fez? A gente foi indo em direção à minha maternidade, porém, no caminho tinha outra. Qualquer coisa eu pararia na outra. Mas eu fui a caminho da minha maternidade. Chegando lá, a minha pressão estava estabilizada. Eu não estava com pressão alta mais. Mas a menina que me atendeu, por isso que é tão importante ter profissionais competentes, achou melhor ligar para o meu médico. E o meu médico achou melhor me internar. Mesmo que eu já não tivesse com nenhum sintoma. Ele achou melhor me internar para fazer exames. Tudo bem. Ele me internou, daí ia fazer exames. E nos exames, ele constatou realmente a alteração. Só que o meu médico não me falou. Por quê? Eu estava muito nervosa. Tudo isso ele me contou depois. Ele falou, acho que com a minha mãe, falou com o Rodrigo, eu não tenho certeza. Mas para mim ele não falou. E depois ele me falou que ele não me falou porque ele precisava me deixar o mais tranquila possível. Por causa da pressão. Então, o que ele fez? Ele fez uma ecografia, pediu uma ecografia para o dia seguinte, pediu novos exames. Então, foi toda uma bateria de exames que ele pediu para controle. Na verdade, ele estava se preparando já para cesárea. Então, ele pediu todos esses exames. Na ecografia, foi a primeira vez que o chá estava se mexendo. Foi a primeira vez que estava assim, meu Deus, ele chutava tudo. Foi a primeira vez que eu senti realmente ele se mexer de verdade. Porque antes eu sentia aquele lá que todo mundo fala, tipo, borboletinhas, bolinhas, né? E dessa vez foi a primeira vez que eu senti ele se mexer, porque onde a menina colocava o ultrassom ali para poder ver, ele chutava. Onde ela colocava, ele chutava. Depois, eu pensando nisso, pra mim era a sensação assim de dizer, tipo, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, pode me tirar. Sabe? Como se fosse assim. Pode fazer que eu tô bem. Era uma sensação assim depois que eu tive. Porque aquilo me acalmou.
Nossa, ele tá bem, não sei o quê. Apesar de que na ecografia mesmo a menina falou, olha, tá errado isso, isso e isso, mas vamos falar com o seu médico, tá? O que que ele vai fazer? Mas isso daqui está errado. Nessa ecografia a gente constatou que fazia 3 semanas que ele não crescia. Detalhe, gente. Geralmente a gente faz consulta de 1 mês em 1 mês no começo. Foi justamente entre uma consulta e outra que tudo isso aconteceu, tá? Porque eu tinha feito uma ecografia, estava tudo certo. 3 semanas depois eu estava tendo chá. Então, foi nessas 3 semanas, ele não cresceu absolutamente nada, porque o fluxo já não estava passando para ele. Então, ele nasceu de 25 semanas, porém o seu tamanho era de 21. Ele realmente era muito pequeno. Ele era prematuro extremo do extremo do extremo, sabe? Era prematuro extremo. Tudo bem, fiz os exames. E agora é a hora que eu vou mostrar a parte técnica para vocês. Mostrar não, falar, né? Eu até peguei aqui para eu não me perder, para vocês verem como que isso é grave. E como até vou falar para vocês, se vocês conhecerem alguém que esteja grávida, alguém que esteja passando por algum problema ou que já passou, repassem isso para elas, tá? Podem passar live. Se quiser passar meu contato, pode passar meu contato, eu não me importo de conversar, tá? Mas façam exames, tá? Façam exames. Se o teu médico falar que não precisa, bata o pé. É um hemograma, gente. É um hemograma, já te mostra muita coisa. Porque no meu hemograma mostrou a falência no fígado, mostrou a falência dos rins e mostrou a queda das minhas plaquetas. Essas são as principais características da síndrome de HELP. Ela dá falência principalmente no fígado, podendo levar a uma hemorragia, tá? Muitas. Me corrige se eu estiver errada, Tati. Vale. É como se fosse um mecanismo do corpo para expulsar aquele corpo estranho, não é isso? Sim. É uma defesa do nosso, sim. que o corpo reage àquela gravidez. Sim. Assim, o meu médico, depois eu troquei de médico, tá? Depois eu troquei de médico. Não porque eu não gostasse do meu, mas ele me indicou ir para um médico de alto risco. Tá? Não que eu não gostasse do meu. Mas ele é meu anjo, ele é meu salvador, sabe? Eu encontrei ele esses dias na rua e falei isso para ele. O meu médico, depois de alto risco, pegou e falou para mim uma coisa que é muito importante, tá? Gravidez, apesar de ser natural, não é natural, vamos dizer, porque é um corpo estranho dentro do seu corpo. Existem tantas variações que é impossível o médico saber todas que existem. Ele é um médico de alto risco, muito bem reconhecido, tanto aqui quanto no mundo, tá? Ele é extremamente reconhecido pelo alto risco, tá? É o Carlos Miner Navarro. Ele falou para mim assim que não tem como você mensurar a quantidade de coisas que pode dar errado numa gestação. E ele falou que se as mulheres soubessem os riscos que ela correm quando engravida, elas não engravidariam. Porque existe muito mais risco nas gestações do que qualquer outro tipo de doença, qualquer outro tipo de coisa, tá? Então, gente, eu travei a Carol, gente, ai meu Deus. Eu travei ou foi você, gente? Acho que. Não sei. Vamos lá, vamos seguir Não o sei. baile. Vamos lá. Tá. Então, é o seguinte, ele me falou isso. Ele me falou isso. Mas ele falou, eu não vou ficar falando isso, porque senão, como que eu vou acabar com o sonho de muita gente? Pelo medo. Não tem. O negócio é fazer o controle. Por isso que é tão importante os exames. E, então, assim, o exame principal, gente. Vou até mostrar aqui, ó. Hemograma. Não sei se vai dar para ver. Hemograma. Exame de sangue simples. Normal. Simples, de sangue, normal. Sai super rápido, tá? O que acontece?
Eu dei entrada no dia 24/7 no hospital. 24/7, eu fiz o exame de sangue. E ele constatou as minhas plaquetas, principalmente. Claro, teve toda a alteração do fígado, que daí afirmou que seria síndrome de HELP, né? Mas o principal eram as plaquetas. Porque o que acontece? As nossas plaquetas têm que estar entre 150 e 450 mil, tá? O normal é ali entre 250, 290 é o normal das plaquetas, tá? No dia 24, eu já estava com 114 mil. Quer dizer, já estava muito abaixo. Mas ainda controlável. Ainda estava controlável. Então, o que meu médico fez? Vou controlar a ansiedade dela. Então, ele me deu remédio para me acalmar. Só que o que ele falou para mim? Que ele estava dando tempo para o chá evoluir um pouco mais. E que ele ia ver a evolução da gestação para ver se ele iria efetuar a cesárea ou não. Mas ele já sabia que ele ia fazer a cesárea no dia seguinte. Mas ele, no máximo, no dia seguinte, na verdade. No máximo. Mas não foi isso que ele me falou. Ele me falou que só ia me dar um remédio para me acalmar, para a gente poder ir vendo como ia a evolução da gestação. Por isso que eu falo do médico bom, né? Você ter um médico bom. Porque não adiantava ele me falar a real situação, só ia piorar. O que ele ia ter que Além fazer? de médico, ele foi muito humano, né? Muito carinhoso. Sim. O que ele ia ter que fazer? Daí, se ele me falasse a verdade, ele ia ter que fazer uma cesárea de emergência, porque eu ia entrar numa ansiedade muito maior, iria piorar muito os meus exames, e o meu risco de morte seria muito mais elevado. Muito grande. Muito grande. Mas eu sei, a tia tá falando ali que nos bastidores foi diferente. Eu sei que pra minha família ele falou a real situação, tá? Mas pra mim não. Então, o que acontece? No dia seguinte, para vocês verem como é grave, em menos de 24 horas, as minhas plaquetas estavam em 65 mil. Tá? A partir de 50 mil, teu corpo começa a ter hemorragia espontânea. Você entra em coma e você morre. Morre. Não adianta ir para cirurgia. Não tem o que fazer. Então, entenderam o nível da gravidade do negócio? Em menos de 24 horas, minhas plaquetas caíram a esse nível. Ele chegou para mim no dia 25. Essa parte para mim é muito forte, tá? Ele chegou para mim e para minha família. Minha família já sabia da gravidade. Eu não sabia da gravidade. Eu ainda tinha esperança de que a gravidez iria mais para frente. Ele chegou para mim e falou assim: nós vamos ter que fazer a cesárea. Não vai mais ter como a gente adiar. A questão é saber quando. Tudo bem. A questão é saber quando. E eu pensei, tá, quando, né? Tipo, hoje, amanhã, depois de amanhã. Ele falou, não. Antes do almoço ou depois do almoço. Ou é agora, ou é daqui 2 horas. A gente vai ter que tirar. Tirar? Como assim? Tirar. Essa parte é muito dolorosa. Muito dolorosa de lembrar. Mas o que eu tinha que fazer? Não tinha que fazer. E eu não sabia como, na verdade, ele estava me salvando. Porque ele falou para mim, é a única chance de eu conseguir salvar seu bebê. Mas ele sabia que a chance dele era quase nula. Mas ele não ia falar isso para mim. Porque senão ia piorar a situação. E eu fui para cesárea. Extremamente nervosa. E fui para cesárea.
Eu lembro que eu tremia tanto, tanto naquela maca, tanto, tanto, tanto. E eu lembro dele passando aquele coisa gelada na minha barriga, né? E depois, eu lembro dele... Eu falei, nem tinha feito, nem estava fazendo efeito ainda a anestesia. Eu lembro que ele estava aplicando anestesia em mim. E o meu médico já estava com o bisturi na mão, só esperando a anestesia fazer efeito. Essas coisas você só lembra depois, e daí você associa quanto era a emergência do caso, né? Depois eu acordei na sala, tudo, né? E na sala de recuperação, e todo mundo falando comigo. Eu não tive nenhum momento medo de não acordar. Eu não pensei em mim. Eu só pensei no Shai. Que, por sinal, eu só escolhi o nome Shai quando eu estava internada. Porque Shai significa dádiva de Deus. Por isso que eu escolhi o Shai. Eu já tinha ele em mente, mas não sabia se seria ele ou não. Mas a gente decidiu isso lá. É presente. É o presente de Deus. Tudo bem, né? Fui pro quarto, tudo. E na hora que eu estivesse bem, eu poderia ir vê-lo. E eu fui, na hora que eu estava bem. Já tô pulando várias etapas, gente, porque senão não vai acabar essa live nunca. Eu nem tô tomando conta da hora. Já tem 30 Deixa eu ver a minutos. hora. Ah, então eu tenho que. Adianta aí que eu tenho que falar. Tô brincando. Qualquer coisa a E gente quando, salva e volta. e quando eu cheguei e vi ele na incubadora, eu vi o quanto ele era pequeno. Mas ele era muito pequeno. Ele nasceu de 27 centímetros. Grande até. Comprido. Com 4 centímetros de pé, a gente falou, piá pesudo, né? 4 Eita. centímetros de pé. Pro tamanho dele. Com 480 gramas. Ele não tinha nem meio quilo. Com 25 semanas, ele tinha que ter aproximadamente 1 quilo. Com 25 semanas. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Depois que eu saí do hospital, eu descobri que ele nasceu em parada cardíaca. Eu não sabia. Ele nasceu em parada. E ele voltou. E eu falo que ele é meu pequeno grande guerreiro porque ele ficou por 3 dias. Ele aguentou por 3 dias. Eu falo, não tem como. Ele é um guerreiro. Ele faleceu no dia seguinte que eu saí do hospital. E é engraçado, por que está sendo tão importante esse dia? A nossa família, ela se reúne nos sábados. Tá difícil ficar longe, né? Porque a gente se reúne no sábado, todo sábado. Hoje é um sábado. Ele faleceu num sábado. Eu fui para casa. Na casa eu fui para casa do meu avô, né? A gente almoçou. Todo mundo junto. E daí minha tia me levou para o hospital para ver na hora da visita. Então tem. E quando a gente chegou no hospital, dava para ver que era questão de tempo. Parecia que a pediatra só estava esperando a gente se acostumar com a ideia. Porque ela deixou a gente ficar mais tempo do que o normal lá. E daí a gente saiu, porque o meu marido chegou e falou para mim que nós precisamos ir. Depois ele até falou para mim que ele achava que só a hora que a gente fosse que ele iria se entregar. Porque toda vez que a gente chegava perto, ele melhorava. Toda vez que a gente falava com ele, ele melhorava. Olha a presença de espírito de uma mãe que tá vendo seu filho morrer. Eu batizei ele, como a minha avó falou para eu fazer. Eu cantei parabéns para ele.
Eu agradeci por ele estar ali, por ele estar sendo forte. Eu fiz tudo que eu queria fazer com ele. Na vida dele, eu fiz naquele momento. Desculpa, gente. Deixa ser a sua emoção aflorar. Se você me permitir, eu vou entrar com um assunto para você também ficar um pouco mais calma, mais tranquila. A visão sistêmica da constelação, ela é justamente essa. É o incluir para deixar ir. É incluir para que você consiga dar vista a essa criança. Seja ela, como eu disse, se ela partiu ainda na barriga, se foi um aborto, se houve nascimento ou não. Desde aquele momento que você se sente mãe, já é seu. E aí você fingir que aquilo não aconteceu, realmente causa uma situação muito complicada no sistema familiar, traz consequências muito dolorosas para a mãe, o pai, se houver, no caso, a presença de um pai, e para os próximos filhos, caso aconteça. Porque o próximo filho, quando ele vem, que ele chega lá naquele útero quentinho, gostosinho, ele sabe que já passou alguém ali. E aí você tratar aquela nova criança fingindo que aquilo não aconteceu, não dando lugar a ela, o lugar que é dela por direito, aquela memória celular que está dentro daquele útero, daquela criança que nasceu, para ela vem uma sensação de substituição, de que ela necessita substituir aquele irmão, mesmo que ele não saiba, é inconsciente. E aí ele tenta se colocar, o que acontece muito quando as pessoas não dão vista a essas crianças que se foram, é que os próximos, às vezes, não aguentam a pressão e falecem precocemente também. Ou trazem distúrbios. Porque, às vezes, a criança acha que é o caçula, mas não é, ele tem um irmão mais velho. E aí ele não está no lugar dele no sistema. E ele sabe que aquele ali não é o lugar dele. Então você acha que é o segundo, mas na verdade você é o do meio. Isso não importa a idade. Pode ser que a pessoa esteja aqui ouvindo e passou por uma situação parecida, um aborto ou um falecimento, quando era jovem, quando, né, a consciência que tinha no momento, o que aconteceu no momento. Os filhos de hoje já são, os próximos filhos já são adultos. E ainda assim, carrega aquele medo, aquela culpa, aquela sensação ruim, porque talvez você nunca tenha dado vista a essa criança. E quando eu digo dar vista, é incluir ela no seu sistema, é você falar mesmo com ela. Olha, eu vejo você, eu sei que você existiu. E eu sinto muito por tudo que você passou. Eu sinto muito por você ter passado por isso. Eu sinto muito e eu reconheço a força que você tem, a forma que você foi um guerreiro. Eu reconheço você. E você é meu. E a partir daí que você inclui, você trata, que é o segundo movimento da constelação, você trata com a verdade, que é a sua verdade. É a verdade dos seus filhos. É a verdade, como você mesmo disse, né, que foi o que nos conectou na primeira vez, né, Tati? Que é, eu tenho 3 filhos. E aí as pessoas perguntam, falam, né? Ué, mas eu só vejo 2. Porque o primeiro já não está aqui no momento. O primeiro se foi, o primeiro ficou pouco tempo comigo. Mas ele existe. Ele existiu. Né? E aí você dar essa vista, você trazer essa sensação, não importa o que dizem. Não importa, porque essa é a sua história. Essa é a história do seu filho que não está mais aqui. Né? É muito natural que as pessoas levem para o sentido assim, o aborto não conta, aquele ali não conta, isso aí esquece, vive sua vida. Como esquecer? Como esquecer? Até os abortos provocados. Como esquecer? Né? Às vezes a pessoa traz uma justificativa. Não, mas é porque naquela época eu não tinha isso, eu não tinha aquilo, eu não podia. Então, se você está sentindo a necessidade de justificar, é porque ainda há algo que ser tratado. Porque quando você tem a verdade, você fala natural, você não fala tão natural, né? Tão constelada, apesar de não ter feito ainda, né? Tão natural, por quê? Porque você assume aquilo da sua vida. Não importa
o que os outros vão dizer. Não importa esses julgamentos. É incluir para deixar ir. Porque quando você inclui, você cura em você. E é tão automático que quando a pessoa Aham. tem outros filhos e você reconhece aquela criança que não está mais, a, a, o movimento, a harmonia, o apaziguamento que acontece dentro da sua família é quase que instantâneo. É quase que Uhum. instantâneo. Porque a criança que está ali, ela passa a entender qual é o lugar dela. Ah, não, eu sou a filha do meio, não, eu sou a caçula. Não, eu não sou filho único. Minha mãe já passou, minha mãe, eu já tive dois, três irmãos, não importa quantos foram os abortos e a forma que foram. Dê vista a cada um, volta essa história, revisita, ressignifica essa história, né? Isso. Não precisa de você ter vergonha de nada. É a sua vida. Ah, mas eu provoquei um aborto quando eu tinha, sei lá quantos anos. Era a consciência que você tinha no momento. Era a forma que você podia lidar com aquela situação naquele momento. Ou Sim. então, essa situação que é natural, né? Tem tantas histórias. A gente não pode, né, colocar cada uma dentro de uma caixinha, né? A gente precisa realmente ver a história de cada um. Mas deixa que aquilo aconteça. Não foi a sua vida, não foi a sua história, então deixa vir. Amorosamente, sempre recebendo de forma amorosa, carinhosa, com o seu choro, para que você hoje, né, no teu caso, possa vir aqui fazer uma live ou ir num local falar com pessoas, não pelo sentimento de soberba, de sei de tudo e tô curada. Não por isso. É porque a minha história é tão importante, foi tão bom resolvê-la, que eu agora tenho força para falar e ajudar outras pessoas. Né? Outras Sim. pessoas que já passaram, ou que sabem de alguém da família que passou, ou pode vir a passar, e já a partir daí já enxergar com um olhar diferente. Sim, Vou exatamente. deixar você É, continuar. qualquer coisa que você passe na sua vida afeta a sua vida, independente do que for. Até se você tropeçar na esquina e machucar o dedo, isso vai fazer parte da sua vida. É, é a forma como a gente, bem que você falou, tem que ressignificar. A forma como a gente lida com isso é que vai fazer a nossa vida ser mais leve ou não. Uhum. Porque eu poderia sim. Porque por muito tempo, durante o meu luto, eu me culpava durante o meu luto. Só que hoje eu já não me culpo mais. Por quê? E Porque uma tinha coisa que muito ser acontecer. importante, Pode desculpa te falar. cortar, uma Pode coisa falar. muito importante é o luto. É um luto. Exatamente. Porque Exatamente. não importa. Ah, mas de quanto tempo é esse luto? O luto é Não seu, você vai importa. saber. Não importa. Quando é que eu sei que acabou? Quando apaziguar os teus sentimentos no teu coração. Quando você se sentir apaziguada, quando você conseguir falar sobre isso sem doer, sem ficar aquela briga interna, né, de sentimentos, enquanto você não vivencia esse luto, não vai rolar. Ah, se você por acaso tem um marido, um namorado ou a pessoa que foi o pai dessa criança, tenta trazer ele pro luto junto com você. Não, Sim. essa não é uma responsabilidade só da mãe. Lógico que acontecem situações que às vezes a pessoa não sabe nem que é pai, nem que a gravidez aconteceu. É Uhum. diferente. Mas se você tem a pessoa do seu lado, traz pro luto também. Vem aqui chorar comigo, vem aqui ver comigo, vem aqui olhar para essa criança comigo. Vamos olhar juntos para ela. Vamos dizer a ela, né, energeticamente falando, que eu te vejo, eu te reconheço e eu te tenho na minha vida, mesmo você não estando mais aqui. E, gente, vocês pensam que os homens não sentem, eles sentem, só que eles sentem de forma diferente. Simplesmente. Não é que eles não sentem. Não é porque foi um aborto que eles não sentem, que eles não Eles têm algo reagem de uma forma presente. diferente, Eles né? reagem Cada um porque o reage. sentimento masculino é diferente. A forma dele lidar com os sentimentos é diferente. Não quer dizer que ele não sentiu. Ele pode não demonstrar, mas não quer dizer que ele não sentiu. Não quer dizer que não foi difícil para ele. Então, a gente está falando aqui em questão de mãe e tudo porque as mulheres demonstram mais as emoções, né? Elas afloram mais. Só vocês têm que lembrar o seguinte, que tudo que a gente passa na vida é importante e todo luto é importante, tá? Independente do luto de morte, de luto de... Ah, um dos meus lutos que talvez
a minha amiga nem sabe, ela foi embora, foi morar em outra cidade. Eu falo, que isso, que absurdo, como assim você tá indo pra outra cidade, entendeu? Isso é um tipo de Viva, luto, viva, chore, deixe né? seu coração funcionar. É um tipo, É, é um tipo de o- o- luto, isso porque né? a vibração da nova era que a gente está entrando agora nesse momento, inclusive essa Uhum. pandemia traz essa situação, é a vibração do sentimento. A gente não Sim, precisa mais demonstrar o que tem, o que é, o que não é, o que sabe ou não sabe. É o que sente. E é isso que conecta as pessoas. Então, se a exatamente. sua amiga saiu e você sentiu, se deu a oportunidade de Já vivenciar, o briguei luto com vai ela até. passar. Não briga não, tadinha. Ela tem direito de seguir o caminho dela. Falou, Deixa depois ela você não ser vai voltar livre. nunca, não. Gente, é normal. O luto faz parte da nossa vida a todo instante, só que a gente não dá esse nome. A É, e gente não dá esse às vezes foge. Às vezes finge que aquilo não é aconteceu. Não vou pensar nisso. isso. Pense, pense, se doeu. Tem uma frase que diz assim: incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Então, é aquele Sim. negócio. Traz para você, vai Sim. revisitar. Ah, mas a pessoa Sim. falou comigo de uma forma grosseira. Ok, até falou, mas Aham. em que momento você deu oportunidade de receber aquilo doloridamente, né? De forma ruim. Então, vou ver aqui, okay? Onde é que me afetou isso aqui, né? Exatamente, E quando exatamente. eu falo, voltando ao assunto, né? Quando eu falo em dar vista, quando eu falo em incluir, não necessariamente você não precisa sair dizendo para o mundo inteiro o que aconteceu. Não é isso. É dar vista a você. É A você com você você. mesma, Exatamente. né? Se É você não você precisa sair aceitar. porque às vezes a gente trata a situação contando as histórias, né? Só vai contando a história, conta para um, conta para o outro, conta para o outro, conta. Mas você viveu essa história de verdade? Porque essa necessidade também de falar, né, de contar a história, de justificar, é uma forma de se esconder. É uma forma de escudo. Porque a nossa mente inconsciente faz com que a gente, né, vai cavando, escondendo cada vez mais aquela história. Então, descava, traz, traz para Traz. você, traz para a luz a história. Fala, Vive a fala, história. Isso. Depois que fala. você resolve com você, todo o resto está resolvido. Todo o resto está Exatamente. resolvido. E você não tem mais a pessoa não tem mais esse bloqueio de falar, olha, quantos filhos você tem? Eu tenho dois. Ah, mas eu só vejo um. É porque o outro ficou pouco tempo comigo. E acabou. E é até engraçado isso, tá? É até engraçado. Porque é, eu no começo, quando você tá no luto, assim, às vezes você fala, às vezes não, porque é normal, porque você ainda tá aprendendo a lidar com a situação, você ainda tá aceitando aquela situação. A partir do momento que você aceita, você já não se importa mais. Então as pessoas perguntam pra mim, mas eu tô tendo três aí, mas você falou só duas meninas? Eu falei, sim, o meu menino lindo, guerreiro, tá lá no céu cuidando de mim. É a minha estrelinha. E eu falo assim pra todo mundo. Meu Deus, 9 minutos. A Pri tá socorrendo nós aqui. Obrigada, Fê. Obrigada. É... E daí, acho que tem até menos, na verdade. Daí, o que acontece? As pessoas, ai, meu Deus, ai, desculpa. Desculpa por quê? Eu Não, tô não bem, tem por que desculpar. É, não tem eu por tô que se bem. desculpar. Porque Qual que é o você já problema? conseguiu. Você não sabia? Você perguntou? Sua curiosidade? Não tem problema perguntar. Se a pessoa falou, é porque não tem problema. Se eu incluir, E se eu uma coisa vivo com ele, problema. muito importante é de tratar isso é para quando a mulher tem necessidade, vontade ou até já tem outros filhos. Porque esconder isso das outras crianças é como realmente desestruturar o sistema familiar. A criança Sim, sabe que existe alguém. A criança ela sabe que alguém já sabe, passou por aquele útero. E sabem. sabe, Às vezes tem sabe. questões até de gêmeos que um morre e o outro sobrevive. E não vou falar porque pode ser doloroso. Ele sabe, ele esteve ali Sabe, junto. ele sabe, Sabe? ele Está na sabe. memória. A genética, a ciência já explica isso, que nós temos memórias celulares, memórias dos nossos ancestrais, memórias da nossa Sim, vivência no útero. Então, não adianta esconder. não, Traga a realidade sempre, a verdade amorosa, graciosa, iluminada, calma.
mas traga a verdade. Sempre. Essa é a ideia da constelação familiar, a visão. A partir daí que Exatamente. você constela e você tem toma essa consciência, se você vai fazer ou não, já é uma questão pessoal sua. Mas a gente traz essa consciência através das constelações familiares. A consciência do Sim. que é a verdade para você. E a partir do momento que você assume isso, a família toda assume, né? A minha tia até já comentou Porque aí, energeticamente mexe com todo mundo. Mexe com todo mundo. muitas pessoas já sabem, mas a Maia, a minha do meio, né? A Maia, ela fala muito do chai. Muito do chai. Ela fala para quem ela vê. Ontem mesmo, a mulher passou aqui na frente de casa, ela falou assim, porque eu tenho um irmão mais velho, mas ele já morreu, ele tá lá no céu. Ela nunca viu a mulher na vida. Ótimo! Superadíssima! É um sarro. Ela adora falar que ela tem um irmão que tá lá no céu. Ela ama falar isso. Tanto que é tão engraçado que uma vez me chamaram numa reunião na escola. E eu toda preocupada, meu Deus, o que aconteceu, 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 o que aconteceu? Porque as duas estavam na escola. Cheguei lá, elas vieram perguntar para mim, tá, desculpa perguntar, não sei o que, bababá, mas a Maia tem falado muito de um irmão. Ela tem um irmão? Comecei a rir. Ela tem, só que ele não tá aqui. Tem o meu primeiro bebê, não sei o que, bababá. Gente, pra quem não conhece, a Maia fez 5 anos, tá? Pra quem não conhece. O Shai. Porque ainda é uma visão muito nova para as pessoas trazer essa luz, Sim, né? Porque o que sim. era muito, né? Gente, patriarcado, antigo, coisas antigas, a gente traz aquela coisa. Não, esconde, não fala sobre isso. Isso aí ninguém precisa saber. Quantas mulheres, né? Eram levadas para outros lugares para ter seus filhos escondidos, para deixar os seus filhos em outro lugar e não podia falar sobre aquilo. Então, assim, como a gente traz também as memórias dos nossos avós, bisavós, tataravós, que pode ter acontecido isso lá, e aí hoje você passando por essa situação. E isso é muito importante também. Quando você dá vista, você rompe a repetição, tá? Porque é muito natural. Mulheres que já te passaram por abortos e esconderam um segredo familiar, aquela coisa, a filha vem a passar pela mesma situação, provocado ou natural. Isso acontece muito, é muito comum a repetição de comportamento. E às vezes a pessoa nem sabe que a mãe já teve um filho, ou que a avó provocou um aborto, ou teve um aborto espontâneo. Então, os segredos familiares, eles causam repetição. Quando você libera energeticamente aquele segredo, quando você dá a vista, libera para os de trás e para os próximos. Não, a constelação familiar é linda, gente. É lindo, sou muito apaixonada. E já tá vindo a galerinha aí. Tá faltando 2 minutos, ela já apareceu aqui, ó. Peraí. Vamos ver se ela pergunta aqui, ó. Peraí, galera. Que já veio a terror terrível. Gente. Essa é a coisa linda. A terror terrível. São os meus bebês wings. 2 minutos. Calma, venha. Calma aí, venha, Maia. Essa Maia. Oi, tudo bem? Linda. Dá oi Prazer. Pra Carol. Dá oi pra Carol. Ai, que coisa linda. Oi, meus amores. Lindas. Bom, a resposta tá aí, né? Essas são meus arco-íris. Pronto? Tá aí a resposta. Vai cair a nossa live. Gente, 30 segundos. Beijo. Tchau. Salva aí. Carol, muito obrigada. Tá dando 30 segundos aqui. Salva, muito obrigada mesmo. Vou fechar o bar e a gente conversa mais. Tá bom, gente? Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, gente.